Irmãos e irmãs, esta é uma reunião em torno da fé, da esperança e do amor, para rememorar, pela celebração eucarística, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos vida plena. Ao oferecermos a Deus nossas preces em favor do nosso irmão João Carlos Pereira, não estaremos celebrando a morte, mas sim a vida. Não estaremos revivendo a tristeza da separação, mas a alegria pela certeza da ressurreição e do encontro definitivo com Deus. Na firme confiança no Senhor da vida, iniciemos esta celebração com o canto de entrada. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Boa noite. Eu me uno a todos que estão aqui, a Emília, esposa de João Carlos, aos amigos, as filhas estão aqui também, e a todos que estão conosco, nos acompanhando e participando desta Eucaristia, pelos meios de comunicação, pela TV. Eu penso que neste ato nós estamos realizando, não é só hoje um ato de piedade cristã, mas uma proclamação da nossa fé retumbante, da nossa fé na ressurreição. Rezamos com a certeza que o João Carlos, que o Senhor chamou na sua bondade infinita, já está junto do Criador, participando daquela alegria eterna, perpétua, que ele acreditou, que ele proclamava, a qual nunca deixou de dizer o quanto nisso ele acreditava. Por isso, meus irmãos, nós celebramos esta Eucaristia com essa certeza e nessa esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Peçamos a Deus, irmãos, o perdão dos nossos pecados, para celebrarmos dignamente esta Santa Eucaristia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade,
piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que amais a misericórdia e o perdão, nós vos suplicamos pelo vosso Filho João Carlos, que chamastes a vossa presença, concedei-lhe seja conduzido à verdadeira pátria e goze alegria eterna, porque sempre acreditou e confiou em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar e vamos ouvir a palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura do livro da sabedoria. A vida dos justos não está na mão de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens, parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus o pôs à prova e os achou digno de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como a oferta de holocausto. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os seus eleitos. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Felizes os de coração puro, porque verão a Deus. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. É vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, quando Jesus chegou a Betânia e encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição e no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Caros irmãos, é significativo que esta missa que celebramos hoje seja nesta igreja Nossa Senhora de Lourdes. Foi a igreja que João frequentou faz tempo, era a igreja de referência dele. Foi a igreja que ele encontrou um certo acolhimento, aquele mais personalizado da pessoa do padre Luciano, a quem ele muito admirava e amava. Foi aqui que ele teve uns contatos mais íntimos com a Escritura Sagrada e com a Eucaristia. Foi aqui que a Beatriz foi apresentada no batismo dela, numa missa das 9 da manhã. Eu sou padrinho da Beatriz. Foi nesta igreja que o João, ele viu no Cristo crucificado alguém especial, alguém que mudaria a vida dele como mudou a vida dele. Então é significativo que esta missa esteja sendo celebrada nesta igreja. Em segundo lugar, ninguém esperava que nós estivéssemos hoje aqui celebrando a missa do João. Não era um desejo de ninguém, não passava pela cabeça de ninguém, porque não imaginávamos que o João iria adoecer. E estava se resguardando, estava se cuidando. E até nos nossos encontros nós fazíamos por telefone, ele dizia: não, estou me resguardando, estou me cuidando. E no último texto que ele escreveu, já no hospital, ele dizia assim: esta doença é tão do mal. E de verdade, ele captou de um modo singular não só a periculosidade da doença, não só a sua ferocidade, mas ele captou de modo singular o quanto ela nos fere, não só de morte, mas nos fere a alma também. Infelizmente, ao adoecer, ainda falei com ele a última vez no hospital por telefone, estava cansado já, e nós falamos um pouquinho, e depois desenrolou-se até hoje, quando estamos reunidos para celebrar ao Senhor e pedir que o Senhor, que o chamou e que o acolheu, o conserve no seu reino, ao seu lado. Comentou-se muito que Belém perdeu
não só um grande intelectual, alguém que amava o Pará, amava o Sírio, de estar trabalhando sobre o Sírio havia tempo, e eu compartilhava com ele das descobertas dele. A cada descoberta do João, ele me ligava para conversar e nós trocávamos ideias sobre as descobertas dele. O seu último projeto, o site que estava concluindo, era algo muito bonito, porque iria mostrar de fato algo até hoje não mostrado. João era homem de projetos, tinha muitos projetos. E esse último dele era um grande projeto. Bom, enfim, aí veio a morte do João e nos tomou a todos de surpresa, a todos. Mas não só nos tomou de surpresa a morte do João, nos fez pensar muito. Pensar nele, por exemplo, como um homem que se encontrou com Deus, de modo singular. E eu conheço a história do João com Deus. Eu poderia comparar essa história com a história de outros grandes homens. André Froissart, por exemplo, Jean Guiton, são pessoas diferentes. Chesterton, são encontros individuais, pessoais, mas são encontros marcantes, encontros que dão um sentido novo à vida. No encontro do João com o Senhor, João mostrou nos seus escritos, nas suas crônicas, nas crônicas do dia a dia, o quanto este encontro o marcou de modo definitivo e fez com que ele olhasse o mundo de uma outra maneira, de um outro modo. João olhava o mundo de uma outra maneira, de outro modo, a partir da iluminação da fé, a qual ele fazia questão de proclamar. Isso mostrou um João como homem sensível, um homem bom, um homem de caridade, um bom esposo e um bom pai. Não tenha dúvida. Era um bom amigo. De mim era mais do que amigo, era um irmão. Eu lhes garanto. Uma confidenciazinha. Assim que quando podíamos, nos encontrávamos para conversar. Ele cozinhava, eu gostava de cozinhar, levava comida, eu te preparava junto algo para comer. Era um momento em que nós ficávamos livres, conversando sobre assuntos que agradavam a todos. João era assim, tranquilo, calmo, sereno. Uma vida que foi pautada pela confiança em Deus. Nos seus escritos, há esta tônica, uma vida que se vive segundo a fé. Assim era o João. É claro que alguém vai sempre apontar um defeito. Deus não tem defeito. Deus é perfeito. Alguém vai sempre dizer, não, mas não se pode endeusar alguém. Não estamos endeusando João. Estamos dizendo que ele viveu segundo a fé. Isso é raro de acontecer. É difícil de se fazer. Mas é possível fazer e João fez. E não é porque ele morreu que estou dizendo isso. João era assim mesmo. Na academia, era sempre uma voz ponderada. Sempre.
João nunca levantou a voz em nenhuma circunstância. Era um homem de respeito, respeitoso e respeitava o momento. Era um homem educado e fino. Era um homem elegante no tratamento com todos. Assim era João. Então, não é exagero dizer, meus irmãos, não é exagero afirmar que João foi um homem bom, e que agora repousa ao lado do Senhor, o seu Criador. Nem é exagero afirmar que podemos aplicar a ele a palavra da Escritura que nós escutamos do livro da sabedoria. Quando o autor sagrado, o sábio que viveu segundo Deus, diz, com toda a convicção de alguém que vive segundo Deus: a vida dos justos está nas mãos de Deus. Os tormentos, as dificuldades, as preocupações, isto tudo ajuda o homem a compreender o quanto ele é dependente de Deus e o quanto a vida dele, vivida nesta terra, que não é uma terra amiga dos homens sempre, é uma vida que deve mostrar singularmente o quanto todos nós dependemos de Deus e o quanto nós, sem Deus, não vivemos. O homem é um ser para Deus. O homem não é um ser para a morte, para um fim indefinido. O homem é um ser para Deus. João viveu desta maneira, sendo para Deus. E agora esta palavra da Escritura se aplica a ele. Se aplica de um modo belo. A vida do homem justo, do homem bom, do homem que teme a Deus, que procura viver as realidades humanas segundo Deus, como um homem profissional, esposo, pai, amigo, irmão. O quanto este homem, ao ser chamado pelo Criador, se põe nas mãos do Criador, se entrega nas mãos do Criador. E o quanto ele, nas mãos do Criador, está em paz. Este é o João, está em paz. Se aplica a ele, meus irmãos, esta palavra da Escritura que lemos no Evangelho. Não temem fazê-lo, porque nesta cena da ressurreição de Lázaro, quando Lázaro estava morto havia 4 dias, não 3 dias, 4. Até o 3º dia, diziam nossos irmãos judeus, alguém poderia voltar à vida, mas no 4º era impossível. E Jesus traz de volta à vida Lázaro. E neste diálogo com as irmãs de Lázaro, e com esta, a Marta em especial, o Senhor Jesus afirma de modo categórico o que nós acreditamos e aplicamos ao João. Quando ele diz a Marta que teu irmão vai ressuscitar. E Marta objeta. Marta diz, como? Eu sei que vai ressuscitar no final dos tempos, mas agora, como? Já são 4 dias. E Jesus diz, em resposta a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Não há um 4º dia que impeça a ação amorosa de Deus. Não há um 4º dia que impeça o poder de Deus. Não há um 4º dia que impeça a vida do homem. Não há um 4º dia que impeça o homem de viver. Não há um 4º dia
que impeça a Deus de dizer que Ele é o Senhor do tempo. Neste caso, diz Deus para nós hoje, na sua bondade infinita, que o João já vive, que o João não está morto, que o João já experimenta a vida eterna, perfeita, junto dele, ele que é a vida. Que o João já está junto do Criador, usufruindo dos benefícios da sua fé, da nossa fé, da fé que ele professou, da fé que nós professamos. Quando Jesus ouve da irmã de Lázaro, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Messias, esta foi a profissão de fé do João, tantas vezes. Eu me recordo de uma, entre tantas, para compartilhar com vocês. Quando celebramos um Pentecoste do Mangueirão, o João estava lá, diante de mais de 100.000 pessoas naquele ano, porque estava com televisão, rádio, e o Mangueirão lotado com as suas quase 35.000 pessoas, diante de uma multidão de gente, o João fez esta profissão de fé: eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Então hoje, meus irmãos, em que reunidos em nome do Senhor, fazemos a mesma profissão de fé, nós nos juntamos a todos que na sua vida professaram esta mesma fé, o que nos faz dizer, eu o faço com muita clareza de alma, e creio que o Padre Adilson também fará comigo. Se o João foi levado pelo Senhor, chamado por Ele, não para o sofrimento, mas para a vida eterna, foi porque o João nunca teve vergonha ou medo de fazer esta profissão de fé. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, que Tu és o Cristo Jesus, que Tu és o Senhor e o Redentor. Emília, não tenho dúvida, nenhuma dúvida, o João está em paz. E se o Senhor o chamou, é porque Ele sabia que o João tinha feito o bem aqui na terra, fez o bem, e que a missão dele, de modo ou de outro, podia ser dada por completa. Assim, o nosso Pai Criador o chamou para dizer: João, agora tu podes descansar. Não que estivesse cansado, mas Deus, que sabe tudo, que conhece tudo, que pode tudo, Deus assim o quis. Respeitamos a vontade de Deus. João está em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, irmãos, elevemos a Deus a nossa oração, a Ele que ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho, e imploremos a paz e a salvação dos vivos e dos mortos, dizendo: Senhor, escutai nossa prece. Por todo o povo cristão, para que o Senhor o confirme na unidade da fé e na esperança da vinda gloriosa de Cristo, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos homens de todo o mundo, para que o Senhor os livre dos horrores da fome, da violência e da guerra, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que sofrem no corpo ou na alma, para que sintam sempre junto de si a presença invisível do Senhor,
roguemos ao Senhor. Por nosso irmão João Carlos, que recebeu pelo batismo o germe da vida eterna, para que o Senhor o acolha na companhia dos santos, roguemos ao Senhor. Por nosso irmão João Carlos, para que o Senhor lhe mostre a sua misericórdia e o receba no reino da luz e da paz, roguemos ao Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para o nosso ofertório. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus de clemência, acolhei as oferendas que vos apresentamos, implorando a salvação do vosso servo João Carlos. E porque jamais duvidou da bondade do Salvador, encontre em vosso Filho um juiz compassivo, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização das vossas promessas, com os anjos e com os santos, nós aclamamos cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor
de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem Em nome do Senhor, bendito que vem, em nome do Senhor, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, e tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Alberto, seus auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso Filho João Carlos, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Rezemos, irmãos, a oração do Senhor, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade,
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Teu Pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia. A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder: faça-se em mim, pobre serva, o que Deus aprovou. Hoje, imitando Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança, de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem do Espírito Santo, de amor pra gerar, informar Cristo em nós. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem Espírito Santo, de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me
minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Oremos. Ó Deus, vosso Filho deixou-nos no sacramento do seu corpo o alimento dos que partem desta vida. Concedei ao nosso irmão João Carlos, por este viático, chegar à mesa do Cristo na vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero sentar-se agora, que falará em nome da Academia Parense de Letras, o acadêmico doutor Antônio José Matos. E o professor presente, Edson Franco, membros da Academia Parense de Letras. Boa noite. Boa noite aos presentes. Eu pediria que o padre Ronaldo, que é membro da academia, ficasse aqui ao lado também, por favor. Eu vim aqui como mensageiro do presidente da Academia Parense de Letras, o nosso confrade Alcir Meira. E eu encontro aqui o nosso confrade, o professor Edson Franco, e, logicamente, eu sabia que a celebração dessa Santa Missa ia ser presidida pelo nosso confrade, cônego Ronaldo Menezes. As palavras que serão ditas aqui são palavras do nosso presidente Alcir Meira, mas que são subscritas por cada acadêmico que, no final, eu irei nomeá-los, e também, além de ser de uma forma individual, é também de uma forma coletiva. Por que dessas duas formas, individual e coletivamente? Porque assim coletivamente tratava a academia o nosso pranteado, João Carlos. Ele não faz distinção, né? A figura de cada acadêmico era, em torno dele, a figura representativa da academia como unidade.
Então, nos diz aqui Alcir Meira: senhoras e senhores, desejo especialmente justificar minha ausência. Estou recluso em minha residência por determinação médica, impossibilitado, portanto, de homenagear presencialmente o saudoso amigo João Carlos, que há 7 dias partiu ao encontro do Pai Eterno. Muitos têm sido os preitos de amizade, gratidão, admiração, respeito e muita saudade a ele dirigidos, reforçando assim a comoção que se apoderou de todos nós, atingidos pelo seu inesperado falecimento. Nesses inúmeros depoimentos em que são destacados seus valores intelectuais, morais e espirituais, ficou ainda mais ressaltada sua excepcional ternura, simplicidade, humildade e autenticidade, marcas indeléveis de sua personalidade. Confesso que continuo ainda inconformado com a sua ausência. Deus certamente o acolheu com os braços abertos. Assina Alcir Meira, cuja mensagem é referendada, subscrita pelos seguintes acadêmicos: Ivanido Alves, Betânia Fidalgo Arroio, Zeno Veloso, Leonan Cruz Júnior, Benedito Wilson Sá, Edson Franco, Ronaldo Menezes, Sebastião Godinho, Zenaldo Coutinho, José Figueiredo de Souza, Denis Cavalcante, Maria de Nazaré Melo Soares, Maria Isabel Benoni, Agildo Monteiro, Hernani Malato, Edilamar de Oliveira, Clóvis Malcher Filho, Nelly Cecília Rocha, Amauri Dantas, Jorge Arbage, Célio Simões, Júlio Vitor Moura, Sara Rodrigues, Miranda Neto, João Augusto Oliveira, José Ildone, Ubiratã de Aguiar, Salomão Laredo, Álvaro Martins, José Wilson Malheiros da Fonseca, Otávio Abertano Rocha, Georgiano Franco Filho e Ribamar Fonseca. A família, a Emília, a filha, recebam o abraço eterno da Academia. Agora irá falar uma das filhas, a Beatriz. Quando começamos a falar sobre a missa de 7º dia, tive a certeza que precisava criar forças para falar do meu pai. Até porque vou falar de amor, de amizade, de parceria, de uma relação que eu gostaria que todos tivessem o privilégio de ter com seu pai. Papai é sinônimo de amor. Sempre falei dele com um carinho muito especial.
Minha conexão, com toda certeza, com Ele não era apenas desse plano. Sinto a sua presença todo o tempo. Desde o momento de sua partida, me sinto preenchida com uma luz muito forte, que me dá forças para seguir as coisas que Ele sempre me pediu. Ser feliz, realizar meus sonhos, amar, experimentar e não ter medo, pois sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. De todos os momentos que tive com meu pai, gosto de recordar das vezes que ele me levava ao colégio quando eu era criança, que íamos contando histórias e cantando músicas, e quando criávamos planos como o nosso antiquário, só aos finais de semana. O nosso antiquário apenas ao final de semana, porque eu tinha aula. Eram os nossos momentos. Cresci e as cantorias foram substituídas por conversas, conselhos, risadas e frases como: "Baby, para de crescer, você é meu anjinho de presépio". Foram 18 anos que eu tive o privilégio de estar e aprender diariamente coisas novas, que só ele tinha como me ensinar. Até mesmo no hospital, ele fez questão de me ensinar tantas coisas que ficarão para sempre no meu coração. Em uma das várias cartas que ele me deu, escreveu um trecho de Mário Quintana, para que sempre que eu estivesse passando por alguma adversidade, ele queria que eu lembrasse desse trecho. Então, ajustando o poema, eu vou repetir. Eles passarão e nós passarinhos. Para o meu pai, o maior incentivador dos meus sonhos, o meu muito obrigada. Eu te amo para todo sempre. E obrigada por tudo, por me fazer acreditar nesse momento no que é inacreditável. Tenhamos todos uma noite abençoada. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, tudo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardar e defender-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa.